Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de substantivos. Eu sou a professora Fabiola Rodrigues, do Português Virtual. Bom, antes de começarmos a aula, eu vou te pedir para curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e siga o Português Virtual nas redes sociais. Bom, vamos à nossa aula? Então, gente, substantivos são palavras usadas para nomear seres, visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos e desejos. Exemplos: cachorro, mesa, alegria, segredo. Agora nós vamos ver a classificação dos substantivos. Os substantivos podem ser primitivos e derivados. Primitivos são os substantivos que dão origem a outras palavras. Né? Na verdade, eles não surgiram de nenhum substantivo. Por exemplo, açúcar, piano, telha. Substantivos derivados são aqueles que têm origem em outro substantivo. Por exemplo, açucareiro, pianista, telhado. Então, deu para entender? O primitivo ele não tem origem em nenhum outro substantivo. Né? Na verdade, ele dá origem aos substantivos derivados. Então, primitivos temos açúcar, piano, telha, mas os derivados, né? Eu coloquei exemplos derivados aí dos nossos primitivos: açucareiro, pianista, telhado, ok? Os substantivos podem também ser simples ou compostos. Substantivos simples são aqueles formados apenas por uma palavra: chuva, sol, flor. E os substantivos compostos são substantivos formados por mais de uma palavra: guarda-chuva, girassol, beija-flor, ok? Os substantivos também podem ser comuns ou próprios. Substantivos comuns são os substantivos que nomeiam seres ou coisas, sem particularizá-los. Deve ser escrito sempre com letra minúscula, se não estiver no início da frase, claro. Rapaz, moça, cidade. E os substantivos próprios, eles nomeiam um ser em particular e deve ser escrito com letra maiúscula. Juliana, Jorge, Rio de Janeiro. Então a gente sempre ouve, né, que nomes de pessoas, cidades, países devem ser escritos com letras maiúsculas, são nomes próprios, ok? Os substantivos também podem ser concretos e abstratos. Prestem bem atenção aqui. Substantivos concretos são substantivos que nomeiam seres de existência autônoma, reais ou imaginários. Por exemplo, mão, mesa, fada, Deus. E aí você vai falar: ué, professora, mas Deus é concreto, mas eu não posso tocar, né? Por exemplo, a gente aprende isso lá no ensino fundamental, eu aprendi assim. E a verdade é que, independentemente de você acreditar ou não, desse ser existir ou não, a fada é um substantivo concreto, né? Todo mundo sabe o que é uma fada. Deus é um substantivo concreto. Por quê? Porque eles têm uma existência autônoma. Eles não precisam de nenhum outro ser para existirem, né? Então, o substantivo concreto são substantivos reais ou imaginários, tá? Para mim, Deus é um substantivo, para mim é real, para você pode ser imaginário, mas ele tem existência própria. Você vai entender melhor quando eu explicar o que são os substantivos abstratos. Vamos lá? Substantivos abstratos são substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, ou seja, que dependem de outro para existir. Por exemplo, alegria, medo, amor. Ou seja, a alegria depende de alguém para ter esse sentimento. O medo precisa de alguém para sentir o medo. Amor, a mesma coisa. Então, deu para entender a diferença? Quando a gente fala em substantivos concretos, são substantivos de existência autônoma, independentemente deles existirem ou não, de você acreditar ou não. E os abstratos são aqueles substantivos que dependem de outro para existir, certo? Temos também os substantivos coletivos, que são os substantivos que, mesmo no singular, transmitem ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume de peixes, colmeia de abelhas, matilha de cães, multidão de pessoas. Então é isso, pessoal. Lembrando que um substantivo ele pode ser simples, tá? Por exemplo, sol. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu lembrar aqui para poder falar para vocês. Concreto, né? Temos um substantivo concreto, sol. Não, vou colocar aqui um exemplo que já está aqui. Por exemplo, a mão é um substantivo concreto, mas a mão também é um substantivo comum, tá? E ela também é um substantivo simples, tá? Então, no concurso, pode ser que caiam diversas classificações daquele substantivo, tá? A única coisa que não vai poder acontecer é um substantivo ser simples e composto ao mesmo tempo, comum e próprio ao mesmo tempo, isso é impossível, tá? Mas dentro dessas duplas aqui que eu mostrei para vocês, eles podem ter mais, um substantivo pode ter mais de uma classificação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tudinho. Um beijo e bons estudos!